Glória a Deus. Meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para aprender mais uma lição. Pai do Senhor para todos, que a paz aí no vosso coração. Iremos hoje, nesta feita, falar a respeito de mais um símbolo do Espírito Santo. Dois símbolos nessa aula. Vamos aprender hoje a respeito do símbolo do óleo, né? E também da pomba. Então, o Espírito Santo ele é simbolizado como óleo, como azeite e também como a pomba. Nesta feita, eu queria ler convosco em Atos Apóstolos, capítulo de número 10 e versículo 38, que diz assim: Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, a qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, se você observar, né, em Zacarias capítulo de número 4, versículo 2 a 6, você vai perceber que o texto e o contexto fala a respeito de um azeite santo. E nós entendemos que desde os primórdios o azeite era usado para ungir sacerdotes, para ungir os reis de Israel, os profetas. É por isso que o azeite ele é simbolizado como a consagração divina. Então, o crente em Cristo Jesus, ele é consagrado, ele é ungido para o reino de Deus. Então, assim como na antiga aliança se ungia rei, sacerdote e profeta, assim Jesus, ele foi ungido como profeta, como sacerdote, como rei, né? E ele é o grande profeta, ele é o sumo sacerdote, ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Esse símbolo do Espírito Santo, ele fala da sua utilidade. Então, o Espírito Santo ele é útil no reino de Deus. Ele é polivalentel, glória a Deus, ele é polivalente. Todos os trabalhos, ofícios que ele desempenha, então, ele é útil em qualquer setor, departamento. Ele é Deus. Então, ele faz tudo. Ele nos frutifica. Então, o azeite fala de frutificação, também de beleza, de vida, de uma capacitação, de um revestimento para fazer a obra do Senhor. Para nós entendermos a respeito do azeite, né? A primeira coisa é nós observarmos o valor comercial que tinha aquele azeite na antiga aliança. Para nós entendermos a unção, a característica do Espírito Santo dentro desse símbolo. Então, observe que o azeite ele figurava entre os primórdios antigos no comércio com cereais e vinho. Então, o azeite era como se fosse uma moeda. Se pagava funcionário, né? Se fazia troca de mercadoria por azeite, né? Era negociado muitas coisas e em troca se dava azeite. Naquela época, uma pessoa que tinha muito azeite, ele também era rico, ele tinha uma riqueza. O azeite ele era batido, né? Ele era comercializado por muitos daquela época, muito caro. E se você observar, o próprio Salomão aí, em 1 Reis, no capítulo 5, versículo 11, diz que ele pagava Irão anualmente através de azeite, de barris de azeite. O azeite, ele foi instrumento de Deus na provisão, nos milagres que muitos homens de Deus fizeram, inclusive Eliseu. Então, Eliseu, no capítulo de 2 Reis 4 e 7, se você observar, Eliseu, por meio dele, Deus multiplicou o azeite da viúva. E aquela viúva, por meio daquele azeite, vendeu, pagou suas dívidas e viveu do resto. Então, tem um tema de uma pregação minha, que nós pregamos sobre o avivamento dentro de casa, que é o azeite, né? Glória a Deus. Até o rei Ezequias, ele tinha como um valor precioso, um tesouro real,
um azeite, uma especiaria que ele tinha dentro da sala do tesouro. Então, observe aí, em 2 Reis, no capítulo 20, versículo 13, você pode ver que Ezequias colocava na sala do seu tesouro um azeite junto com as suas especiarias. Então, o azeite ele tem um valor comercial, era muito precioso. E assim como o azeite ele é precioso, valioso, assim é o Espírito Santo. Ele é valioso para a sua igreja. Ele não existe preço, não existe valor a se comparar. Nós sabemos que ele é precioso e ele é valioso para a sua igreja. O azeite na sua utilidade, né? Ele era usado de várias formas, principalmente nas questões religiosas. Então, se você observar em 1 Samuel 10:1, o azeite servia para ungir. Foi nesse momento que Saul foi ungido rei de Israel. Em Levítico capítulo 8, versículo 30, o azeite ele ungiu Arão e suas famílias, ungia-se o sacerdote. Em Isaías 61, versículo 1, ungiu os profetas. O próprio Jesus, nesse texto, é mencionado aí, sendo ungido pelo Espírito do Senhor, e essa unção é através do azeite. O próprio Salomão, por sua vez, ele ungiu os escudos dos guerreiros. Então, observe que o azeite em si era utilizado para essa finalidade religiosa. O próprio tabernáculo que Moisés mandou, Deus mandou Moisés levantar, foi ungido. Ele ungiu cada peça do tabernáculo, desde o pátio, do lugar santo e também do lugar santíssimo. Quando se oferecia sacrifício ao Senhor, o azeite, como elemento principal, participava daquele sacrifício. Glória ao nome de Jesus. E por fim, nós vimos também que o azeite ele era o combustível que fazia resplandecer o castiçal de ouro. Então, a peça mais importante que havia no tabernáculo era o castiçal de ouro. Então, a igreja ela é tipificada como esse castiçal e nós dependemos do Espírito Santo. Quem faz a igreja brilhar é o Espírito Santo de Deus. Ele é o nosso combustível. Ele que nos dá força, graça para a gente permanecer no processo da santificação. Então, o Espírito Santo, como azeite, ele trabalha dentro da igreja com a inspiração, com a iluminação, com a capacitação. Além do Espírito Santo ele ser usado nas questões religiosas, até nas atividades domésticas em casa o azeite era utilizado. Nós aprendemos algumas lições. Por exemplo, as mulheres para fazer alimento, para fazer o pão, ela usava o azeite. Então aquela viúva lá que Elias foi por ela hospedado, né? Que ela só tinha um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, era fazer um bolo. Então aquele bolo se colocava azeite. Isso mostra que a palavra de Deus ela tem que ser inspirada pelo Espírito Santo. Que a palavra de Deus ela depende da inspiração, da revelação do Espírito Santo. As mulheres, por sua vez, usavam o azeite com outras especiarias para trazer uma beleza para o seu corpo, para ungir a sua pele, né? Passa nos seus cabelos. Então, assim como o azeite físico usava para embelezar as mulheres, né? Se ungia as mulheres, também o Espírito Santo é que traz essa beleza espiritual, essa glória para a nossa vida, né? O Espírito Santo de Deus, assim como Ruth e como Esté, ela foi ungida para se aproximar do seu futuro esposo, como Boaz, esposo de Ruth, e Assuero, esposo de Esté. Assim vai ser a igreja. A igreja adornada, bonita, ela vai ao encontro de Cristo, bonita, ungida, através do Espírito Santo. Além dessa utilidade, também se utilizava essa unção, esse azeite, esse óleo santo,
né? Dentro da cultura judaica, eles lá ele tinha o costume de ungir os seus mortos. Foi por isso que Jesus, quando aquela mulher derramou aquele perfume, aquele óleo aos pés de Cristo, Jesus mandou guardar aquele perfume para a sua sepultura. Depois nós vemos que o azeite também ele servia como medicamento. Então se usava azeite para medicar as pessoas. Então se você observar lá em Lucas capítulo 10, versículo de número 34, naquela parábola do bom samaritano, então aquele bom samaritano ele utilizou, né, nas feridas daquele personagem que desceu de Jerusalém para Jericó, ele aplicou vinho e também um azeite. Então o Espírito Santo ele cura as nossas feridas, ele cura os nossos traumas, ele vai lá em nossa alma, vê aquilo que está trazendo mal-estar para a nossa vida espiritual e ele sara, ele é o bom consolador. E também nós vemos que o próprio Espírito Santo de Deus, né, as irmãs na antiga aliança, ela tinha o costume de lavar as mãos, lavar os pés e até ungir os pés dos visitantes. Então isso falava de um sinal de hospitalidade. Então as pessoas, através do azeite, demonstravam hospitalidade. E assim é o crente. Então todo crente que tem na sua cabeça tem óleo, né? Como diz a Bíblia no Salmo 133, diz, ó, quão bom, quão suave é que os irmãos vivem união. É como óleo sobre a cabeça. Desce sobre a barba e vai sobre a orla até as vestes. Glória ao nome de Jesus. Então assim é o crente. O crente que tem óleo na sua cabeça. Parece que é Eclesiastes 9. Vamos ler esse versículo? Eclesiastes capítulo, eu acho que é 9 e 8, é 9, ou é 9 e 8, é 8 e 9 de Eclesiastes. Em todo tempo seja alva as tuas vestes, e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Glória a Deus. Então, Eclesiastes no capítulo de número 9, versículo 8, em todo tempo seja alva as tuas vestes, e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Então, o crente que tem óleo, ele vai receber seus visitantes com aquele calor, aquela amizade, aquele calor humano. E isso quem dá é o Espírito Santo. Posso até falar que isso aí é produzido pelos frutos do Espírito Santo. E por fim, nós vemos aqui o Espírito Santo ali como azeite sendo representado nas iluminação, nas iluminárias dentro de uma casa. Então, as mulheres tinham candeeiro, tinham castiçal, tinham uma lâmpada e precisava de azeite, glória a Deus, para acender aquelas lâmpadas. E é por isso que está escrito em Lucas capítulo 12, e eu vou ler esse versículo, Lucas capítulo 12, e o versículo 35 diz assim, esteja acendidos os vossos lombos e acesa as vossas candeias. Então, se você também observar em Mateus 25, do 1 a 8, você vai perceber que na parábola das virgens, ali nós vimos que as virgens precisavam também de azeite para a sua lamparina. Então, o Espírito Santo é que ilumina, é que dá a direção, é que traz a revelação. Glória ao nome de Jesus. Vamos ver agora nessa aula o segundo símbolo, né? Que aqui está como quarto símbolo dentro desse estudo, que é a pomba. Então, aquela ave tão doce, tão meiga, né? Que é a pomba, ela é representada, simbolizada pelo Espírito Santo. Então, por favor, Mateus capítulo de número 3, vamos ler esse versículo. Mateus capítulo 3, e o versículo de número 16 e também 17, que diz assim, e sendo Jesus batizado, saiu logo das águas, e eis que lhe abriram os céus, e eu vi o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele, e eis que uma voz do céu dizia, este é o meu Filho amado, em que me comprazo. Então o Espírito Santo, ele é representado, simbolizado como uma pomba. E essa pomba aí mostra a sua brandura, doçura, amabilidade, sua inocência, paz, pureza. Então, tudo
que é doce, tudo que é puro, tudo que é amável, aí é representado pela pomba. Então, se você observar, coloquei aí um slide aí, então o Espírito Santo desceu sobre Jesus como uma pomba para mostrar, né, a sua mansidão, a sua paz. E esse Espírito Santo como pomba até trabalha em nossas vidas através dos frutos do Espírito Santo. Ele que nos ajuda a produzir essa paz, alegria, satisfação em nossas vidas. Há um texto bíblico, né? Há uma história que nós podemos entender como uma prefiguração a respeito desse símbolo, a pomba. Então, quando Noé estava ali na arca, ele soltou, né? Soltou um corvo, depois ele soltou uma pomba ali para ver se elas tinham baixado. Então, o voo daquela pomba, né? Você pode ver que a pomba foi, né? Ela foi e voltou. Depois soltou de novo, ela foi e trouxe no seu bico um galho de oliveira. Depois Noé soltou a pomba e depois ela não voltou mais. Então, esse voo dessa pomba, ela representa alguns períodos da igreja na terra, a atuação do Espírito Santo. Então, eu coloquei aí no slide aí, o primeiro voo da pomba representa as dispensações que o Pai estabeleceu. Então, o período da inocência, do governo, da consciência, governo humano, patriarcal e lei. Então, observe que o Espírito Santo atuou nessa dispensação de uma forma esporádica, né? Ele não habitava dentro das pessoas, mas vinha sobre as pessoas, realizava a obra e depois voltava. E o Espírito Santo de Deus, nessas dispensações, sempre vinha sobre os líderes da igreja, os patriarcas, capacitando sacerdotes e reis e também os profetas. Agora, observe agora o segundo voo da pomba, né? A dispensação do seu filho, que é da graça. Então, a pomba, quando foi solta pela segunda vez por Noé, volta pela tarde com a folha de oliveira no bico. E a Bíblia diz que Jesus ora e é preso no Monte das Oliveiras, é morto pela tarde, na hora nona de Israel, que equivale a 3 horas da tarde, para nós. Sendo isto, o retorno da pomba pela tarde com uma folha de oliveira no bico é o sinal profético para o acontecimento futuro. Então, quando ela agora é solta pela segunda vez, ela vai e volta com o bico de oliveira, né, um bico, no seu bico, uma plantinha da oliveira, uma flor da oliveira. Então, aquela flor ali representava Jesus, né? Jesus é a oliveira verdadeira, glória ao nome de Jesus. Então, Jesus veio para esta terra, ele cumpriu o seu ministério, sofreu, foi morto. Então, o Espírito Santo foi que conduziu Jesus. Ele veio na unção do Espírito Santo. Então, o segundo voo dessa pomba representa a dispensação da graça, que foi por Deus estabelecida por Jesus de Nazaré, né? Começou com Jesus de Nazaré. Agora, vimos no terceiro voo da pomba, né? Que nós estamos agora na dispensação do Deus Espírito Santo. Então, esse texto aí de respeito agora à vida do Espírito Santo sobre a igreja, inaugurando a igreja. Então, se você observar, viu a promessa ali que Jesus ia para o Pai, mas ia deixar e enviar o Consolador. E em João capítulo 20, versículo 22, diz que após ele ressuscitar, apareceu e disse: Pai seja convosco, e soprou nele o Espírito Santo. Então, neste voo que a pomba deu, representa a dispensação do Espírito Santo, inaugurando a igreja do Senhor. Então, esse acontecimento é uma profecia que o Espírito ficará com os escolhidos para sempre, como confirmou Jesus na sua palavra. E foi naquele dia de Pentecoste que ele veio e trouxe, glória a Deus, a sua plenitude. Então, hoje nós, igreja do Senhor, estamos cheios do Espírito Santo. Ele trouxe os dons
e ele nos ajuda a frutificar para a glória de Deus. Aleluia. Então, essa foi a nossa sexta aula, né, dando continuidade ao símbolo do Espírito Santo. Vai vir mais uma aula aí, e eu queria que você escutasse, né? Pode até usar, glória a Deus, esses versículos, capítulo, para você aí da doutrina na sua congregação, você que é talvez pastor, você que é presbítero da igreja e que deseja trazer um seminário para a sua igreja aí sobre o Espírito Santo. Então está aqui uma aula muito importante, maravilhosa a respeito do Espírito Santo. Então vamos orar, chegamos ao fim. E eu queria orar por você, também orar por mim, para que Deus continue derramando a porção do seu Espírito Santo. Então, que a amabilidade, que o amor, que a graça de Deus, né? Que a sua doçura, que a mansidão, que a paz aí no nosso coração, que o óleo santo venha sobre a nossa vida. Pai de amor, Pai santo, nós estamos aqui na tua presença, Jesus. Estamos aqui, ó Pai, a te pedir a tua graça, a tua misericórdia, a tua bondade, Jesus, sobre as nossas vidas. Então derrama sobre nós o teu azeite, Senhor. Manifeste em nossas vidas, Jesus Cristo, o fruto do Espírito Santo. Pai de amor, Pai santo, é isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus.